Deixa eu ver aqui. Nós, então, falamos aqui dessa Conferência de Viena, que consagrou os direitos humanos em termo universal. Terminamos esse material aqui e eu vou entrar em outro material. Antes de eu entrar nesse outro material, que já está postado, depois vocês olham o objeto de aprendizagem dessa aula de hoje. Não sei se vocês tiveram curiosidade de olhar. É só clicar em cima do aro no objeto de aprendizagem, vai abrir uma videoaula que eu gravei no YouTube. Essa videoaula é a parte todinha de normas, tá? Foram mais ou menos 30 ou 40 minutos. Mas para essa aula, até onde eu parei, quem quiser ouvir só parte da minha aula lá, é mais ou menos 15 minutos. Entendeu? Então, essa aula que eu gravei para vocês no YouTube, que está repetindo na terceira semana do AVA, no objeto de aprendizagem, na hora que você clica em cima, tem o meu vídeo do YouTube. É uma aula todinha que vocês vão aprender para a primeira VA. A primeira VA está lá, naquele vídeo, certo? E aí, o que eu estou fazendo, então? Eu estou recortando aquela aula em pedaços. Então, quem quiser ouvir mais detalhes, ou ouça de novo a minha aula aqui, ou ouça lá até os 12 minutos, tá? Bom, nós vamos entrar, então, na questão propriamente dita dos direitos humanos, da Declaração Universal. Oi? Gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Lá no AVA tem a possibilidade, tem a indicação de uma leitura de um livro na minha biblioteca. Eu não consegui acessar. Existe outra forma para que eu possa conseguir ter contato? Porque eu não consegui. Eu abri, não aparece a possibilidade. Cheguei até a conversar com a colega. O da colega abre, o meu não. Deixa eu só abrir, só para te mostrar. Espera aí um pouquinho. Deixa eu pegar aqui a referência. É do Carlos Henrique Bezerra Leite, né? Eu tive Manual dos Direitos Humanos. Olha que e aí é o capítulo 1, da página 5 a 35. Eu não consegui. O que eu fiz? Para indicar um livro para vocês, eu procurei um livro que tivesse na minha biblioteca. E eu peguei, postei o link no Liceu. Então, na hora que você abre lá no Liceu, tá isso aqui lá, ó, no Liceu de vocês. Aqui está o link da Biblioteca Unievangélica e aqui está o livro. Então, lá tem vários, inclusive aqui tem as unidades dos livros, né? Na hora que você clica aqui, tem 15, 2 livros, tem outra hora que tem 3. Então, o livro dele, nesse link aqui, aparece No Liceu, basicamente, está onde? Porque o meu, aonde eu abro, eu já, inclusive, imprimi o que tinha lá. Não, você não entendeu. Que era esse... Você não entendeu. Eu não coloquei o livro lá porque eu não consigo colocar. O livro, quando eu abro, é na biblioteca virtual da Unievangélica. Sim, mas eu não consegui na biblioteca virtual. Eu nem pelo AVA e nem lá. Aí o que eu estou perguntando é assim, eu não consegui o acesso pela biblioteca. Tem uma outra possibilidade? Não, porque eu estou acessando pela biblioteca virtual também. Porque o livro você não pode reproduzir, né? É até crime. Então, você não pode xerocar. Então, por isso que você tem que baixar pela biblioteca. Então, o que eu tive cuidado de fazer? Indicar o link da biblioteca virtual, que eu coloquei nas referências do Liceu, na publicação de vocês, indicando, mostrando aqui que tem os livros, inclusive, de várias edições. Por isso que eu escolhi esse livro, porque dentro da bibliografia básica e complementar dessa matéria, o único livro que tem na biblioteca da Unievangélica é esse aqui. Certo? E aqui está o link. Então, assim, eu não posso reproduzir por uma questão de direitos autorais, né?
eu não tenho um livro físico. Eu estou usando o livro, lendo as páginas dele pela biblioteca. Então, não sei. Ou então você tentar baixar ele, que não pode, mas pelo PDF no Google, né? Não sei se isso é possível também. Então, o certo era fazer uma reclamação formal e ver o que está acontecendo, né? Na biblioteca. Que vocês estão tentando acessar e não conseguem. Não, mas os demais livros eu consegui. Interessante é esse. O da professora Mária eu consegui, que ela também indicou, professor Fernando também. Esse especificamente eu não consegui. Aí eu tenho uma colega que conseguiu e outra que não, mas eu vou ver com ela. Vou tentar resolver. Obrigada. Tá bom. Pessoal, então aqui nós vamos entrar na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela foi redigida em Paris, 10 de dezembro de 1948. Nós temos aqui, então, o contexto em que ela foi criada pós Segunda Guerra Mundial. Eu trouxe uma frase da Flávia Pelvezan, que é uma autora que eu gosto muito. Ela diz assim: em face do flagelo da Segunda Guerra Mundial, emerge a necessidade de reconstrução do valor dos direitos humanos como paradigma e referencial ético a orientar a ordem internacional. Então, qual foi a função, por qual razão nós tivemos aí essa declaração redigida? Exatamente para mudar esse paradigma e dar um referencial ético com o fim de orientar essa ordem internacional em que as pessoas acreditavam que a paz deveria ser conquistada por meio da guerra. Aqui eu trouxe uma imagem da Segunda Guerra de judeus mortos nos campos de concentração, né? É uma triste realidade, né? Muito triste. Eu indico um filme para vocês assistirem que mostra bem isso aí, chama A Lista de Schindler. Não vai cair na nossa prova, é só quem quiser assistir, né? Tá aí de quarentena, fica a dica. A Lista de Schindler. Não sei se alguém já assistiu. O preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele vai falar exatamente da dignidade. Ele fala que reconhece a dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais, inalienáveis, fundamento de liberdade, justiça, paz e paz no mundo. Esse aqui é o preâmbulo. Então, o objetivo da declaração é exatamente reconhecer essa dignidade que é inerente a cada pessoa da família humana. Por isso que ela chama família humana, justamente que o objetivo é não ter essa diferença entre rico, pobre, razão de crença, por valores. Então, nós somos uma grande família humana. Por isso, nós temos que ser tratados como iguais. Aí, ela traz aqui essas concepções de dignidade humana. Aliás, não é essa aqui, fui eu que trouxe aqui para vocês um recorte aí do livro, um resumo. Quais as concepções de dignidade humana que nós temos? Primeiro, positivista. Como eu falei na aula passada, quando você ouve esse termo positivista, significa que ele é escrito. Tudo que é positivado significa que foi escrito. Então, nessa concepção da dignidade humana positivista, ela é um direito, ela é uma norma, ela é um princípio. Então, ela está positivada, ela está posta, colocada, escrita. Como direito fundamental, ela está relacionada à pessoa em si mesma, na sua condição humana, como cidadão, sujeito de direitos e obrigações. Então, nós temos duas concepções. Uma, ela é tida como norma, que é a concepção positivista. E a outra, como um direito fundamental, que o indivíduo tem de sujeitos, direitos e obrigações. Bom, no histórico, como que construiu essa concepção da dignidade? A dignidade, na verdade, ela teve seu presságio lá no pensamento clássico cristão. Segundo esse pensamento clássico cristão, a dignidade é um valor intrínseco à pessoa humana, porque na concepção cristã, o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, a natureza humana é dignificada.
Se eu sou humana e eu sou criada à imagem e à semelhança de Deus, a minha dignidade, ela está na minha natureza humana. Porém, outros autores afastaram essa concepção cristã e associaram a dignidade com a posição social. Então, o indivíduo é digno conforme a posição que ele está. Tem a ver com a concepção estoica, em que a qualidade da pessoa é que a torna digna, né? Tanto é que a gente usa até um pronome de tratamento de origem dessa visão aqui, ó, estoica, que é o digníssimo. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Nós temos excelentíssimo, senhora, senhorita, doutor, magnífico, e nós temos o digníssimo. Então, o digníssimo é usado, é um pronome de tratamento usado justamente por reconhecimento da posição social do indivíduo. Prefeito, um padre, um pastor, um professor, um juiz, por sua posição reconhecida, ele é tratado como digníssimo. Então, essa dignidade estaria associada a essa qualidade da pessoa. São Tomás de Aquino já entendia a dignidade relacionada à racionalidade, ou seja, se o indivíduo é pessoa e só o ser humano que é racional, porque os animais não são racionais, né? Eles têm um nível de inteligência, mas não de racionalidade. Então, Tomás de Aquino concebia que a racionalidade era até um dom divino, né? Porque se fosse para todos serem racionais, não seria só os seres humanos. As árvores seriam, os animais seriam. Então, a racionalidade é que me torna um ser digno. Ela é a substância individual que me torna digna. Então, a dignidade ela é associada a uma natureza racional da pessoa. Francisco de Vitória, ele traz parâmetros racionais mais laicos, ou seja, fora da concepção religiosa que ainda era muito presente em São Tomás de Aquino, que quando ele fala de racionalidade, ainda assim ele tem um pensamento clássico cristão, associando a dignidade com a natureza divina do homem, né? Porque se ele é mais semelhante a Deus, ele é divino. Francisco de Vitória diz que não. Realmente, essa dignidade é associada à capacidade de razão do ser humano. Então, o indivíduo que não age com razão não é digno. Mas ela não tem a ver com questões religiosas. Ela é laica, porque ela é associada à natureza humana. O simples fato de eu ser humano, eu já tenho a dignidade que nasce em mim. Samuel Pufendorf diz que liberdade moral e racional é que me torna digna. Se eu tenho essa capacidade de dosar o que é moral e o que é racional, eu tenho escolha de agir. Então, eu tenho ali o exercício da minha dignidade. E, por fim, Immanuel Kant, ele vai dizer que a autonomia ética do indivíduo é que vai dar o mínimo de dignidade para ele, que é o que a gente usa muito no direito brasileiro. Nossa referência no direito brasileiro é Immanuel Kant. Kant vai falar do mínimo existencial. E se eu existo, é porque eu tenho autonomia. Portanto, para Kant, um indivíduo que não é autônomo, ele não tem dignidade para ser defendida. Olha tanto que isso é sério. E baseado nesse pensamento, é que nós tivemos a DPF 54, que foi uma decisão do STF, que autorizou a interrupção da gravidez no caso de anencefalia, sem precisar da decisão do juiz autorizando, como é o aborto. Não sei se vocês acompanharam o último caso da menina de 10 anos, foi o maior bafafá porque o juiz autorizou o aborto dela. Mas o aborto já é autorizado na lei, no caso de estupro, e se a mulher correr risco de vida. Nessas duas situações, o Código Penal permite o aborto sem ser considerado crime. Fora dessas duas situações, se alguém faz aborto, é crime.
Mas chegou esse caso. E se a mulher estiver grávida de um anencéfalo, de uma criança que não tem cérebro? Chegou esse caso no STF. E aí, lembra da balança? Qual foi a decisão do STF? Entre a mãe ter um filho que vai morrer, porque segundo os estudos, essa criança não tem expectativa de vida, porque ela não tem autonomia. Ela não vai viver, ela não tem cérebro. Ela chega a viver os casos mais que indicam os estudos científicos, o maior tempo poderia ser 14 dias, mas depois ela morre. Então, ao ver a mãe que já existe e é autônoma, e uma criança que, quando vir a nascer, sequer autônoma será, com fundamento em Immanuel Kant, essa criança não teria dignidade, a mãe teria. Então, eu posso tirar essa criança. Olha o que o STF fez. Mas o STF falou que isso não é aborto. Como não é aborto? Ele falou que isso é interrupção da gravidez para fins terapêuticos. Vai trabalhar isso na mente do coletivo, falar que aborto é uma coisa, interrupção de gravidez é outra. Então, a dignidade, quando a gente fala essas concepções históricas aqui, é o que justifica a justiça permitir alguma coisa em detrimento de outra. E lembrando que a justiça brasileira, ela fundamenta muito em Kant nessa questão da autonomia. Então, se você tem uma situação que o indivíduo não tem autonomia, eu não falo que a dignidade dele está em prejuízo, baseado em Kant, porque se ele não tem autonomia, se ele não tem liberdade de escolha, eu posso tirar a vida sem que isso importe crime, matar. Vou dar outro caso aqui. O que é a ortotanásia? No Brasil, a eutanásia é proibida, que é eu querer tirar minha própria vida para diminuir meu sofrimento por questões de doença. Eu tenho uma doença grave, não tenho expectativa de cura, eu escolho me matar. Aquele filme, teve até um filme de romance aí que passou, que o cara ele vai para a Suíça para cometer eutanásia, né? Tem país que a eutanásia é legalizada. No Brasil não é. Mas o Brasil tem a ortotanásia. O que é a ortotanásia? O indivíduo que não tem expectativa de vida, você pode ligar o aparelho. Ele não vai sobreviver, segundo os médicos, né? Aí você tem um laudo médico falando, e não precisa de autorização de juiz. Então, se o médico der um laudo, um parecer, falar, olha, ele não tem como viver e ele já está ligado no aparelho, já tem 15 dias. Aí tem a maior polêmica em cima disso, porque muitos falam até que é um gasto muito, muito alto para o hospital, né? E muitas vezes é até uma boa opção desligar o aparelho. Mas então, o fundamento da ortotanásia, que é autorizada no Brasil, que é desligar os aparelhos de uma pessoa que está no estado grave, por exemplo, vegetativo, é exatamente falar que não violou a dignidade dela e a vida dela, porque ela não tem mais autonomia, ela não tem consciência do seu mínimo de competência ética. E é baseado em Immanuel Kant. Pessoal, eu vou fechar aqui, porque nós já falamos muito, já vai dar aqui 4 minutos aqui para encerrar nossa aula. E vocês leiam o finalzinho desse material, que está resumindo aqui a declaração, a nossa Declaração Universal. E a aula que vem a gente retoma o finalzinho e eu já vou trabalhar o outro bloco, tá? Que eu fiz o material para vocês, tipo um apostilado da nossa próxima matéria. Esse material a senhora vai postar? Esse aqui? Desses slides? Já está postado. Delícia. Não, é porque a hora que eu entrei não tinha ainda. Uai. No AVA. Você entrou entrei que no horas? AVA. Agora, devia ser umas 6 horas, 6h30, mais ou menos. Já está no pré-síncrono, Ana. Oi? Oi? Está no pré-síncrono, por isso que ela não encontrou. Tem que entrar no pré. Então, tá, joia. Obrigada, Robson. A Ana Cristina falou que é exatamente esse filme. Como Eu Era Antes de Você. Exatamente. Que fala do cara que faz a eutanásia, né?
Ele sofreu um acidente. E aí ficou... eu sempre indico filmes, eu gosto muito de filmes. Ele ficou tetraplégico. Exatamente. Aí achou uma moça para cuidar, mas já estava com tudo preparado para se matar mesmo, para acabar com a vida. Isso. Eu vou indicar esse filme aqui, ó. Nossa, esse filme é maravilhoso. Quem nunca assistiu, deveria assistir. Outro filme que todo mundo deveria assistir. Parece bobo, mas é maravilhoso. E o Vento Levou. Mostra essa questão da mulher ter que ir para o trabalho. Outro filme maravilhoso. Esse é do Dr. Zhivago, né? Não, o Dr. Zhivago é outro. Levou? O Dr. Zhivago é outro filme. Eu gosto dele também, que ele vai para a guerra e tal. Mas esse O Vento Levou mostra ela tendo que trabalhar, né? Como que ela foi criada e ela sendo obrigada a trabalhar por conta da guerra. Esse O Germinal é fantástico. Ele mostra um movimento na Europa chamado ludismo, que foi uma revolta dos trabalhadores na época da Revolução Industrial. É fenomenal. Daiane, o seu não tem nada, o seu ave, então não sei por que, Daiane, porque quando a gente posta, a gente não posta um por um dos alunos. Existe uma sala virtual que a gente posta lá e ela tá o nome de vocês. Então, você tem que ver na secretaria se seu nome está no AVA. Entendeu? Daiane ou Daiana. Certo? Depois você vê com seus colegas. Daiana. Isso, Daiana. Desculpa. Tá bom, professora, eu vou ligar lá, então. Não, tudo bem. Então, gente, boa noite. Fica a dica aí para final de semana, viu? Vocês vão gostar dos filmes. E o outro do Charlie Chaplin, que é... Ai, gente, Mundo Moderno. Quem nunca assistiu, assista. Maravilhoso. Posso desligar? Tchau para vocês. Final de semana eu vou assistir filme de novo. Beleza, tchau. Boa noite, professora. Boa noite.